A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudar mais uma lição e hoje estudaremos a lição de número 6, cujo título é O Espírito Santo que regenera e santifica. Estou aqui hoje com a irmã Edna, Paz do Senhor, irmã Edna, Senhor. E nós vamos estudar essa lição. Mas antes eu vou fazer uma oração para nós iniciarmos. Senhor Jesus, Pai querido e amado, pedimos que o Senhor seja conosco. Estamos aqui para te adorar, te exaltar, para aprender a sua palavra e para colocá-la em prática. Abençoa cada professor, abençoa cada aluno, para que seu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E eu vou pedir para Edna ler para nós o texto principal, o resumo da lição e os objetivos. A paz do Senhor, professores. Bom, nosso texto principal diz assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está em João 3:5. O resumo da lição diz que a regeneração é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Essa obra da graça se evidencia por uma vida de santificação e obediência à vontade de Deus. E os nossos objetivos é saber o que é a regeneração, mostrar a atuação do Espírito Santo na regeneração e reconhecer a santificação como evidência da obra da salvação operada pelo Espírito Santo que habita no crente. Que habita o crente, desculpa. Amém. Então, nós vamos falar sobre regeneração, né? O comentarista até pede aqui na orientação pedagógica que depois dos nossos estudos, lá no finalzinho, nós façamos uma autoanálise e também que nós passemos para as nossas alunas essa avaliação. São algumas perguntinhas, né? Para melhor entendimento e prática do que está sendo estudado nessa palavra, né? O que a regeneração mudou em você, há sinais de santificação na sua vida hoje, o Espírito Santo está guiando suas decisões e atitudes? Como podemos cooperar com o Espírito na santificação? Então, são palavrinhas que é bom nós fazermos, né? Para que elas também reflitam sobre a prática disso que vai ser aprendido. Então a gente vai falar sobre regeneração, que é uma das verdades centrais da Bíblia. A regeneração, ela marca o início da obra redentora de Deus na vida do pecador. Então a gente vem estudando sobre o pecado, a gente estudou sobre Cristo como Cordeiro que redime o ser humano, né? E aí agora a gente vai falar sobre a regeneração. A partir do momento que você aceita a Cristo, instantaneamente a regeneração começa, né, Edna? A regeneração começa. É instantâneo. O Espírito Santo ele começa a agir no momento da conversão. Então, agora você é uma nova criatura, um novo ser. Mas jogou você fora, pegou outro e colocou no seu lugar? Não. Ele pega você, ele é como se fosse, muito fácil ilustrar isso com a ideia do vaso, né? Você está todo quebrado, mas o Senhor vai lá, restaurando, regenerando, fazendo com aquilo que era velho e quebrado se tornasse novo, né? Então a gente vai estudar isso e o agente dessa regeneração é o Espírito Santo. É o único que pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer, né? Então a gente vai estudar isso no nosso ponto 1, 2 e 3 dessa lição de número 6. Então o que é a regeneração? Pesquisando sobre o significado da palavra regeneração, aparecem alguns sinônimos, gerar de novo, formar novamente, né? Gerar novamente e etc. Tem algumas coisas que são
da nossa natureza que podem ser regeneradas. Por exemplo, o fígado humano. Você vai lá, você tira 60% do fígado humano. Ele tem a capacidade de se reconstruir, de se regenerar e formar um fígado novo. Você não pode fazer isso com outro órgão, só com o fígado. A amígdala também se regenera, mas algo que foi tirado, que estava com problema, sei lá, tem um nódulo, enfim, e aí a partir do momento que é tirado, ele mesmo vem se regenerando. Também temos aí um exemplo na biologia da natureza que se regenera. A natureza, inclusive, está precisando, né, Edna? Está precisando dessa regeneração. Ou seja, é formar novamente. Aquilo que foi derrubado precisa ser replantado. E aí, aquilo se regenera e se torna novo. Novo, é a mesma natureza, mas vai se tornar nova, né? Então, isso é regeneração. É o novo nascimento. Trata-se de uma transformação interior. Agora vem a regeneração de acordo com a palavra de Deus. É uma transformação interior que o Espírito Santo realiza no coração do pecador, dando a ele uma nova natureza. Então, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, né? Enfim, que era bebum, malvado, usuário, prostituta, enfim, com N pecados, o Senhor vai lá, pela misericórdia dele, o Espírito Santo de Deus passa a atuar naquela vida e transformar aquela vida numa nova vida, um novo ser, né? Mas é a mesma pessoa. É uma coisa tão interessante, né, Rose? Porque o próprio texto que fala aqui da história de Nicodemos, a gente sabe que era um mestre em Israel. Mas ele não consegue entender isso. Não. Ele fala, mas como assim, Senhor? Porque Jesus fala que precisava nascer de novo. Aí ele fala, mas como o homem velho vai nascer de novo? Vai entrar de novo no ventre? Olha só, né? A mentalidade do homem. Vai entrar de novo no ventre da sua mãe? Porque é algo que a gente mesmo não consegue entender. A gente sente isso, não é? Todo mundo que nasceu de novo, que passou por esse processo, viu a mudança na sua própria vida. Mas foi algo que foi acontecendo assim que, do nada, aquilo, você não tinha vontade de fazer as coisas do que você fazia antes, não é? E você ia vendo aquela mudança na sua vida. Sim, é muito figurativo, né? Para que o novo nasça, o velho precisa morrer. Né? A natureza do pecado, a natureza pecadora daquele ser, ele precisa entender que a morte para o ser humano é a finitude disso aqui, né? Então ele usa essas duas figuras para exemplificar, né, essa questão do nascer de novo, que é a regeneração. A partir do momento que você nasce de novo, para aquele homem velho não tinha jeito, mas ele morreu. Agora o que nasceu está em Cristo Jesus. E esse sim, Edna, é um novo homem. É um novo homem, né? Então esse é o conceito. É o começo de uma nova vida com Cristo. Segundo a Bíblia, quem nasce de novo se torna uma nova criatura. Isso só pode ser feito pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder, que é o poder de transformar, né? Ela ajuda nesse processo de renovação, de regeneração. Por isso, a regeneração marca o início da vida cristã. Então, quando a gente ouve a palavra regeneração, a gente pensa em a obra instantânea no momento da conversão. É no momento que você aceita Jesus, ali. Não importa se você é rico, Edna, pobre, se você canta bonito, se você canta... Não importa. Você vai ser regenerado. Vai começar o processo de regeneração. É como se você fosse partido no meio. E agora o Espírito Santo vem colando tudo de novo, regenerando e fazendo uma
coisa nova, uma pele nova, tudo novo. Eis que tudo se fez novo, né? Então, isso é a regeneração. A explicação bíblica, a gente tem aí como exemplo o que a Edna já falou aqui, a história de Nicodemos. Nicodemos está aqui na nossa leitura bíblica, né? No texto bíblico, João 3, do 1 ao 15. Nicodemos, ele tem muita curiosidade, o coração dele ferve quando ele ouve aquela palavra. Então ele começa a prestar atenção. E ele era um mestre, ele era entendido da lei, ele sabia, né, sobre a lei. Então ele vai lá, sempre ouvindo com Jesus, e ele era um fariseu, né? Ele sai à noite escondido, né? Porque a noite é melhor, ninguém tá me vendo, e ele vai ter uma conversa com Jesus. E essa conversa com Jesus é decisiva e definitiva para ele, né? Nicodemos tinha dúvidas demais, Edna. Dúvidas. As pessoas, quando elas olham para o que está acontecendo, ela olha aquele homem que era um pinguço, um homem que não tinha dignidade. Quando Jesus entra na vida, começa a transformar, começa a mudar, as pessoas ao redor ficam com dúvidas. Mas o que está acontecendo naquela vida? Que encontro foi esse? Nicodemos teve essas dúvidas, teve esses questionamentos. Então, Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Né? Porventura vai entrar no ventre da sua mãe? E Jesus, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne e do Espírito? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí ele vai conversando com Jesus, mas este é o melhor exemplo para a gente falar sobre essa questão da regeneração. Com esse exemplo, ele mostra que ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus sem passar por uma transformação espiritual profunda e radical, né? Aí Nicodemos era um homem religioso, conhecia a palavra, mas precisava nascer de novo. Aí a gente vê que regeneração não depende de tradição, de esforço humano, de religião, não depende do amigo, não depende de obra, não depende de muito fazer. Regeneração acontece quando você crê em Jesus, aceita e você é selado pelo Espírito Santo de Deus no momento dessa conversão. Aí o processo de regeneração se inicia. É algo que só o Espírito Santo pode fazer. Não tem outro. E é algo interior, né, Edna? Sim. É algo interior. Lógico que depois que acontece a regeneração, a conversão, o que é interior passa a se exteriorizar. A gente vai ver mais para frente isso aqui ainda nessa lição. Mas a regeneração zera o estado anterior, né? É o início de uma nova vida, é um outro sistema, agora guiado pelo Espírito. Ele também dá o exemplo do computador, né? Você vai lá, né? Reseta tudo, apaga tudo, né? Toda aquela coisa que tinha lá vai desaparecer, agora é um computador novo, né? Então, e guiado pelo Espírito Santo, que é fundamental, né, Edna? A regeneração é só pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus. E aí, Edna, se você tiver alguma coisa para comentar nisso, pode comentar e já fala o número 3 para nós, o fruto do Espírito como evidência da regeneração. Eu já vou entrar direto aqui, porque foi muito bem colocado aqui por você. O fruto do Espírito como evidência da regeneração, porque tem uma evidência, como você mesmo acabou de falar, é algo que começa no interior, que acontece no interior, é o trabalho do Espírito Santo dentro do nosso interior, mas isso vai refletir no nosso exterior. Sim. E é aí que surge o fruto do Espírito.
Olha, aqui o texto diz assim: se alguém nasceu de novo, isso precisa ser visível no modo como tal pessoa vive. Não é? Isso aqui é muito importante, não é coisas que nós vemos muitas vezes que a pessoa aceita Cristo ou diz que aceita, mas não muda nada na sua vida, ela continua do mesmo jeito. Não, a regeneração, ela vai ter uma mudança, ela precisa ter, senão não aconteceu a regeneração. Sim. Né? É uma transformação interior operada pelo Espírito Santo, mas seus efeitos aparecem externamente. Em Gálatas 5, 22 e 23 é onde fala do fruto do Espírito, né? E ele fala que, né, todas as características, não dá para nós falarmos cada uma delas, mas eu vou falar somente sobre 3 dessas características que nos ajudam, né, a entender um pouco. Eu coloquei aqui: evitar contendas, fazer o bem e ter o domínio próprio. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, então assim, aquela pessoa que vivia brigando, ela não vai brigar mais. Ela vai evitar ser uma pessoa contenciosa. Ela vai ser uma pessoa mansa, né? Porque uma das características do Espírito Santo é a mansidão. Fazer o bem. Nós vivemos num mundo onde a maldade ela está prevalecendo, né? Cada dia que você ouve um noticiário, vê uma notícia, são coisas que você fala: gente, para onde o ser humano está caminhando? Não é? A maldade está operando assim livremente. Mas aquele que é transformado, que é regenerado, essa característica do Espírito Santo, que é fazer o bem, uma pessoa que tenha bondade, uma pessoa que é benigna, uma pessoa que tem amor, não é? Ela vai passar a fazer. Então, se era uma pessoa que só fazia o mal para os outros, agora com a regeneração, ela passa a ter prazer em realizar o bem. O domínio próprio, né? As pessoas não têm mais domínio, e é muito bom a gente falar isso com os jovens, né? Sim. Porque os jovens hoje, a juventude no mundo, elas estão totalmente sem domínio. São pessoas jovens que estão presas aos vícios, não conseguem mais se dominar, e é todo tipo de vício, né? A bebida principalmente, celular. E outros tipos, celular, enfim, né? Mas o Espírito Santo, uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. E o jovem cristão, ele precisa entender isso e passar a pedir para que o próprio Espírito ajude ele a ter esse domínio, né? Porque às vezes, mesmo o jovem já tendo passado por isso, às vezes começa, né, a ter algumas coisas nesse sentido, mas o fruto do Espírito, ele tem essa característica, entre outras, que é o domínio próprio, e é algo muito necessário na vida do jovem, na vida de todo cristão, né? Então, isso vai ser evidenciado, nós vamos mostrar isso. Fomos regenerados, passamos por esse processo do novo nascimento e nós vamos começar a mostrar essas coisas, né? Isso precisa acontecer. Essas características não são produzidas pela força de vontade humana, porque isso só pode ser produzido pelo Espírito Santo, porque o fruto é do Espírito Santo. Então não adianta você chegar em alguém e querer forçar a pessoa que tem que fazer assim, que tem que ser desse jeito. Não, é o Espírito Santo que vai produzir isso na vida da pessoa a partir do momento que ela dá lugar, né? São evidências da nova vida gerada pela regeneração. Isso mostra que a verdadeira experiência com o Espírito Santo não se limita a manifestações externas ou dons espirituais, mas se revela principalmente por meio do caráter transformado. É isso aí, gente. Nós temos como exemplo Zaqueu, não é? Sim. Zaqueu, quando passa por esse processo, ele já muda ali, ele já fala para o Senhor ali na hora: Senhor, eu não quero mais, eu vou restituir, se eu roubei, eu vou restituir, né? Então nós vemos que há uma transformação
né? Então isso precisa acontecer na vida daquele que foi transformado, que foi regenerado. E o finalzinho desse ponto ele fala assim: é como uma árvore frutífera, ninguém vê a raiz, mas os frutos aparecem. É um exemplo aqui perfeito. Sim. Ninguém vê a raiz das árvores, mas você olha para uma árvore, está cheia de laranja, está cheia de uva, de maçã, de qualquer outra fruta. Você olha que bonito, mas você não vê a raiz. É a mesma coisa que acontece no interior daquele que passa por esse processo. A transformação está lá dentro, o Espírito Santo está trabalhando lá dentro do coração, lá dentro do interior, mas isso está mostrando, os frutos são visíveis, o Senhor está mostrando ali, o Senhor está, através desse fruto, nós vemos a mudança na vida da pessoa. Então, é isso que acontece. Sua transformação interior, mesmo invisível, se revela em um novo estilo de vida. Olha, isso mesmo. Que coisa linda, né? A gente falando sobre ser invisível, né? Esse processo ele é um processo invisível e poderoso. É o nosso próximo tópico aí, né? Sim. A gente vai entrar no ponto 2, a atuação do Espírito Santo na regeneração, né? E ele vai falar que é uma obra que acontece no interior do ser humano. Não é algo que se vê com os olhos, mas os seus efeitos logo aparecem na vida da pessoa. Quem passa a ser regenerado, é inevitável perceber na vida da pessoa as mudanças que vão acontecendo. É que você falou dos frutos, né? Aquele que brigava não briga mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que traía não trai mais, né? Então, é visível o fruto, mas o processo interno, ele é muito difícil. É o Espírito Santo quem atua. Aqui o comentarista diz que ele não força, ele não força ninguém, mas ele convence, ele quebranta, ele transforma. O Espírito Santo é didático, ele nos faz entender que a mudança é necessária, né? Quando eu não era convertida, eu usava um determinado tipo de roupa e eu não tinha um pingo de vergonha de usar aquilo. E hoje, eu até recriminava quem vinha reclamar comigo. Mas hoje eu olho e falo, meu Deus, como é que eu conseguia usar isso? O Espírito Santo, ele vai trabalhando, por isso que existe aquela palavra, venha como está. Porque do jeito que você era, você não vai permanecer mais. Você vai ver a mudança, né? Nós somos um milagre. Todos nós somos um milagre, né? Não tínhamos condições nenhuma de nos salvar a nós mesmos. Não tínhamos condições de nos regenerar, mas Jesus nos salvou, o Espírito Santo vem nos regenerando, né? Aqui ele dá o exemplo do vento, fala da ação do Espírito, né, na vida do ser humano. É como o vento, você vê a ação do vento, mas você não dá para ver para onde ele vai, de onde ele veio, mas o vento foi lá, né? Se for um vento muito forte, ele vai derrubar a folha de árvore, ele vai secar a roupa com mais facilidade, mas ninguém vê esse vento atuando. O Espírito Santo é assim, ele atua, né? No exterior aparece, mas no interior a gente costuma não ver. Os efeitos são percebidos. Aí fala aqui, ó, assim também é o novo nascimento, a mudança é real e visível com o tempo, né? Essa obra depende da graça de Deus, do mover do Espírito Santo. Aí o que eu achei mais bonito que o comentarista colocou assim, ó, é um milagre silencioso, mas que muda completamente a vida de quem crê. É como a semente que germina debaixo da terra. Ninguém vê o que está acontecendo, mas de repente ela brota, dá o fruto, né? Assim é a regeneração. Assim é a regeneração. É muito interessante isso, né?
A gente precisa ter fé. Ter fé. Tem até um filme cristão de um homem que ele passa por muitas dificuldades e ele é agricultor e ele vai plantar as batatas. E ele fica mexendo na terra. Meu Deus, não deu a batata. Meu Deus, não deu a batata. Ele não deixa, ele não tem a fé daquilo. Mas ele cria uma fé, vai lá e Deus prospera a vida dele, né? Ele está passando por dificuldade, Deus vai lá e abençoa. E aí, quando ele vai tirar as batatas grandonas, Edna, ninguém viu ela crescendo, mas ela estava lá, né? Então, é assim que o Espírito Santo age. Então, o Espírito Santo como agente do novo nascimento, né? Aí, Edna, você pode falar o ponto 2 e uma obra exclusiva da graça, o ponto 3 também, tá bom? Tá. É uma continuação do que você acabou de falar. Você falou que o Espírito Santo é assim que o Espírito Santo age, né? Sim. Ele é o agente do novo nascimento. Ele é o agente porque é ele que ensina, é ele que dá as diretrizes de como o crente deve fazer, de como ele deve prosseguir. Ele é aquele que guia, então ele é o agente desse novo nascimento. Sem a participação, a ajuda do Espírito Santo, Rose, nenhum crente consegue sobreviver. Sim. Como cristão. Sim. Né? O Espírito Santo, ele tem uma participação fundamental na vida do crente. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos, porque nós vimos que Jesus, quando ele estava aqui no mundo, enquanto ele estava ali com os discípulos, ele era o apoio total dos discípulos. Tanto que quando Jesus morre, os discípulos ficam todos perdidos, não é? Porque Jesus era o apoio, era o consolador, o ajudador, ele que falava, vamos para lá, faz assim e tal. E o Espírito Santo, ele faz exatamente isso que Jesus fazia com os discípulos ali. Então, a ajuda do Espírito Santo é essencial. Por isso que nós temos que cuidar muito, tomar muito cuidado para, como a Bíblia fala, que tem um versículo, para não entristecer o Espírito Santo. Porque é Ele que nos ajuda, é Ele que nos ensina a ser crentes melhores, é Ele que nos consola, é Ele que nos guia. Então, Ele é o agente desse novo nascimento. A mudança na vida do crente só é possível por causa do Espírito Santo. Aqui, ó, ele fala... Você já falou que ele age de forma silenciosa, né, que é uma coisa misteriosa, né, e realmente, mas é algo eficaz. E aqui ele fala uma coisa muito importante, o comentarista, ele fala que a regeneração não acontece por ritual religioso, tradição ou vontade humana, mas pela vontade de Deus e pelo mover do Espírito Santo. Rose, se fosse pela vontade humana, quantas pessoas estariam aqui na igreja, não é? Quantas Sim. pessoas eu estaria porque eu gostaria que elas estivessem? Quantas pessoas estariam porque você gostaria que elas estivessem? Mas não é pela vontade humana. E não é por força, né? Tem um versículo na Bíblia que fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. É Ele que faz essa obra. Então não adianta, a nós como cristãos, nós temos o dever de anunciar, né? De falar, claro, de pregar o Evangelho, mas essa obra da regeneração, ela só é possível através do Espírito Santo, né? Sim. No finalzinho desse ponto ele fala que o Espírito Santo molda o nosso coração com sua palavra e poder, até que sejamos parecidos com Cristo. O Espírito Santo, ele insiste, né? Ele vai moldando, ele vai falando, ele vai nos fazendo lembrar. Por isso que também é importante nós meditarmos na palavra, que você já falou um pouco sobre isso, porque é a palavra que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Lembra aquilo lá que você leu? Então precisa mudar daquele jeito. Ou uma palavra que nós ouvimos no culto, então o Espírito Santo faz lembrar. Então é a ação do Espírito Santo com a palavra. Ele vai insistindo até que nós sejamos parecidos com Cristo. Coisa linda, né? Bom, o terceiro subtópico fala que uma obra exclusiva da graça. Gente, não tem nem o que comentar. Tudo isso só é possível por causa da graça, não é?
A regeneração é o ponto de partida da nova vida com Deus, mas não é resultado de esforço humano, como eu já coloquei aqui e a Rose também colocou. É uma obra totalmente embasada na graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós passaríamos pela regeneração, nenhum de nós passaríamos pelo novo nascimento, porque só foi a graça de Deus que nos possibilitou isso. A graça se manifestou, esse favor imerecido, esse favor que ninguém merecia, essa graça se manifestou e por essa graça foi possível o novo nascimento em nossas vidas. Olha, que continuando ele fala, a Bíblia é clara ao dizer que fomos salvos não pelas obras. Então, a obra, por mais que nós façamos boas obras, por mais que são necessárias também, mas não é isso que nos traz a salvação, mas a graça de Deus. Como alguém que recebeu um presente valioso sem merecer. Não é porque é a própria graça, é esse presente maravilhoso, né, que ninguém merecia, né, e recebeu esse presente. Tudo que essa pessoa pode fazer é cuidar bem desse presente e viver em gratidão. Assim é a nova vida, um presente da graça que recebemos pela fé. Cuidar bem desse presente, né? Aí tem um versículo lá no livro de Hebreus, que ele fala assim, ó. Hebreus capítulo 2 e o versículo 3. Olha o que ele fala. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Né? Isso é cuidar bem. Como nós vamos escapar se a gente não atentar para essa tão grande salvação? Se nós não cuidar bem dessa salvação, desse presente e viver em gratidão. Então a gente precisa tentar, prestar atenção, cuidar da nossa salvação, fazer de tudo para não perder essa salvação, porque esse presente ele é muito glorioso. Nenhum de nós merecia, mas o Senhor nos concedeu. É muita bênção, né? Ele termina aqui falando que é como alguém que recebeu um presente valioso sem merecer. Tudo que essa pessoa pode fazer é cuidar bem desse presente e viver com gratidão, né? É isso mesmo. E agora, partindo já para o nosso último ponto, né? O Espírito Santo habita o crente e opera a santificação. Então, a regeneração é no ato da conversão. Ela começa, ela se inicia ali. Você vai sendo regenerado. O que era velho vai se tornando novo. Agora você é um novo homem, uma nova mulher, né? E aí vem a habilitação do Espírito Santo. Aí eu vou ler porque é curtinho e é bem autoexplicativo. A Bíblia ensina que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Isso significa que com a regeneração, o Espírito passa a viver no interior da pessoa, tornando-se seu consolador, mestre e guia. A presença do Espírito é um selo de salvação e uma garantia de que pertencemos a Deus. É justamente essa presença constante, agora sim, ó, que dá início ao processo de santificação, né? Pois sem o Espírito ninguém pode viver uma vida separada para Deus. Sem o Espírito Santo não dá para viver uma vida separada de Deus. Tem que ter o Espírito Santo para fazer essa ligação. A Edna falou muito bem aqui do Espírito Santo e nós precisamos do Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida. Quando nós vamos, jovens, por exemplo, vai colocar uma roupa e você se sente um pouquinho desconfortável quando você olha no espelho e fala, tem alguma coisa errada, eu acho que é esse decote. Não é o seu olho, é o Espírito Santo indo lá e falando, isso não é roupa de crente.
O Espírito Santo, ele vai te convencendo, ele vai te mostrando, ele vai falando, ele vai ensinando, ele vai retirando as angústias, indo lá onde o ser humano não pode ir, onde o psicólogo não consegue chegar, onde os terapeutas não vão. O Espírito Santo, ele vai entrando e fazendo esse trabalho, né? É o Espírito Santo. E aí o processo de santificação começa a partir desse momento que você passa a ser regenerado. Então, o que o Senhor exige de nós? Que nós sejamos santos, como Ele é santo. Mas Ele tem um exemplo, Ele deu um exemplo e Ele nos mostra que é possível, né, Edna? Sim. O processo contínuo da santificação. Aí a gente entra no processo, que é o ponto 2, né? Sim. O processo, ele é contínuo, ele não para. Não. Né? Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, estamos passando por esse processo. Nós já falamos em lições anteriores, mas nós entendemos que a santificação, ela como ele coloca aqui, ela atende de duas formas, a posicional, não é? E a progressiva. A santificação posicional é aquilo que acontece no momento que a pessoa passa pela regeneração, passa pelo processo do novo nascimento. Então ali Deus declara ou afirma que aquela pessoa ela é uma pessoa santa. Então é a santificação posicional. Caso essa pessoa morra ali naquele momento, se ela realmente aceitou Jesus de todo o coração, ela vai para o céu, porque ela é uma santa mulher de Deus, é um santo homem de Deus, né? Então essa é a santificação posicional. Mas ao mesmo tempo, existe essa caminhada diária. Nós estamos caminhando para o céu. Então ela tem essa santificação, essa conotação de santificação progressiva. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos passando por esse processo. Olha o que fala o texto. O Espírito Santo é quem nos fortalece nessa jornada, ajudando-nos a dizer não à carne, e sim à vontade de Deus. É o que você falou da roupa, não é? Aí a pessoa vai e olha, fala, acho que tem alguma coisa errada. Não, é o Espírito Santo que está lá, né, no seu interior, trabalhando, falando, não é assim, essa roupa não está boa. E em outras áreas da nossa vida, é Ele que nos ajuda a dizer não para a carne, porque nós sabemos que é uma batalha da carne e do espírito. A carne sempre vai puxar para as coisas do mundo, sempre vai puxar para as coisas da carne mesmo, mas o espírito está lá dentro de nós. Não pode ser assim, não deve fazer assim. Então é o Espírito Santo que nos ajuda. Ele nos convence do pecado. É interessante, né, Rose, que antes de nós aceitarmos a Cristo, você deu o exemplo da roupa, né, que você fala, como que eu tinha coragem de usar? Era tudo tão normal, os erros que nós fazíamos, não é? Era tudo, como dizem, não tem nada a ver. Mas a partir do momento que a pessoa passa por esse processo da regeneração, é como se os olhos espirituais fossem abertos. Os olhos são abertos realmente e a gente começa a enxergar aquele erro, começa a ver que aquilo não era da vontade de Deus. Mas quem que faz isso? Nós por nós mesmos? Não, é o Espírito Santo que nos ajuda. É Ele que nos convence do pecado e nos direciona à verdade e gera em nós, olha que coisa maravilhosa, Ele gera em nós o desejo de agradar a Deus em tudo, não é? Às vezes a gente faz aqueles propósitos, eu quero melhorar, eu quero fazer isso para o Senhor, eu preciso fazer isso para o Senhor, trabalhar mais e tal. Tudo isso é uma obra do Espírito. Ele que vai colocando, não é que da nossa cabeça, hoje eu quero fazer isso para Deus. Não, é o Espírito Santo que vai colocando isso na nossa cabeça, colocando isso na nossa mente, no nosso coração. Então ele gera em nós esse desejo de agradar a Deus em tudo. À medida que respondemos à atuação do Espírito, começamos a produzir o seu fruto e a refletir o caráter de Cristo. Por isso que nós precisamos obedecer à voz do Espírito Santo, porque Ele está nos ajudando a melhorar. Então nós precisamos sempre obedecer.
A santificação é o sinal de que a regeneração realmente aconteceu. Olha que importante isso daqui. A santificação é um sinal de que a regeneração realmente aconteceu e continua se desenvolvendo. Então nós temos que tomar cuidado com pessoas que dizem que nasceram de novo, que são crentes em Cristo, mas continuam com a vida do mesmo jeito, Rose. Não, de acordo com a palavra de Deus, o novo nascimento não aconteceu, porque quando acontece, tudo novo se torna. E a santificação é o sinal. Então, se não houve mudança de vida, se a pessoa continua como era antes, alguma coisa está errada. Porque a santificação, ela é o sinal que realmente aconteceu a regeneração, que realmente a pessoa passou pelo processo do novo nascimento. A Bíblia fala, né? Muitas pessoas falam que Deus só quer o coração. Aí usa isso para poder... A palavra de Deus, ela é muito clara, né? Tem um verso importante também em Gálatas, um versículo que fala que seguir a paz com todos. Tá. É difícil, né, Edna? Mas é possível, né? Seguir a paz. E a santificação. Porque sem a santificação, ele diz lá, a qual que é a santificação? Sem ela, ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo muito importante e valioso na vida do cristão. Se tornar cada vez mais santo, né? A gente deu o exemplo da roupa, mas tem, por exemplo, o falar também. Tem coisas que nós falamos, Edna, que poderiam ser evitadas. Sim. E o Espírito Santo não deixa de nos avisar. Ele sempre está nos alertando, né? Aí a gente está ouvindo a voz de quem? Né? Porque o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. Então isso é muito importante. No último ponto, a gente vai falar sobre a santificação como evidência da obra de salvação. É mais uma continuação mesmo, né? Complemento, né? Um complemento aí do que a Edna falou muito bem aqui, né? Fala da presença do Espírito Santo, não é só uma promessa espiritual, ela vai produzindo os resultados visíveis na vida do crente, ou seja, não é só o coração não, é o coração, começa pelo interior e isso vai se exteriorizando, né? Um verdadeiro regenerado não vive mais como antes. Ele passa a buscar a santidade, rejeitar o pecado e se dedicar com sinceridade a Deus, né? A santificação é um processo, mas também é uma evidência clara de que a salvação é real. Somos transformados de dentro para fora e somos moldados à imagem de Cristo, né? Aí no finalzinho diz aqui, ó, quando alguém vive de modo santo, é sinal de que o Espírito está operando de forma ativa e constante em seu coração. Quais mudanças práticas nossa vida tem revelado como resultado da presença do Espírito Santo em nós? Vamos fazer essa pergunta para nós mesmos e fazer essa pergunta, uma autorreflexão aí para os nossos alunos também, né? Como é que a gente está apresentando isso na prática na nossa vida? Como esse resultado tem sido revelado na nossa vida prática, né? Como é que posso, Edna, fazer isso? Por exemplo, você falou de quem é bom, quem é mal, faz maldade, passa a fazer bondade. É um fruto, né? Quem era egoísta, agora é altruísta. Ele pensa no outro, ele não pensa só em si mesmo. Isso é prática, né? A gente tem 2 maçãs, as 2 são minhas, Edna. Não, quando eu tô com Cristo, uma é sua e uma é minha. Então isso é visível, né? Eu fiquei tão feliz esses dias, Rose, porque um jovem chegou para mim e falou, numa conversa, né, que ele era usuário de drogas, e ele falou, né, aceitou Jesus, tudo, e ele falou que não está mais usando. É a questão do domínio próprio, né? É a mudança. Então precisa ter essa mudança, é o fruto.
precisa ter essa mudança. É a questão da prática aí que você falou. Ele foi regenerado, o Espírito Santo entrou, fez morada dentro dele, agora ele vai se santificando a cada dia. Tem gente que não vai deixar o vício de uma vez, mas o Espírito Santo ele vai limpando e convencendo, como você disse, Edna, sem força e sem violência. Quando você vê, já foi, você já não faz mais aquilo, né? Então, é isso mesmo. Aí, para finalizar a aula, a gente deixa aquelas perguntinhas que a gente fez no início, que estão lá na interação, né? E, assim, espero que vocês tenham gostado, tenham clareado aí bastante as ideias e que Deus abençoe cada professor, cada aluno e que a sua aula seja uma bênção. Em nome de Jesus. Amém.